nome é Paulo, eu sou pastor de ensino da Igreja Edificando Lares. Nosso objetivo aqui na igreja é manter a sã doutrina. Você vai encontrar uma igreja que é alinhada à palavra de Deus e se preocupa com os princípios bíblicos e a aplicação da palavra em todos os quesitos. A Igreja Edificando Lares tem como premissa edificar vidas na palavra, e o Ministério de Ensino está aqui para fundamentar isso através dos ensinos da palavra, da exegese bíblica e do cuidado da aplicação da palavra em cada um dos aspectos da vida cristã. Mais uma vez, boa noite a todos, na paz do Senhor. Vou pedir para o pastor Samuel fazer essa oração para começarmos a aula hoje sobre o Espírito Santo. Só sobre ele? É só. Antes de orar, eu acabei de ver uma frase aqui no Instagram que dizia assim: você moraria na casa de alguém que não conversa com você? Uau! Boa! Não moraria. Oi? Não moraria. Então, qual é a forma da gente falar com o Espírito Santo? Uma delas é a oração. Amém. Se a gente não orar, a gente está dizendo que a gente não conversa com aquele que habita em nós. Como você quer que ele more em você, né? Você não conversa com ele, né? Eu vi, pastor, essa é chocante mesmo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te amamos. Obrigada. E hoje, Senhor, os teus filhos que estão se preparando para o batismo e outros que estão chegando na nossa igreja e participando desse discipulado, vão falar, Senhor, sobre o nosso penhor. Aleluia. O Espírito Santo. Aquele que o Senhor prometeu enviar e enviou. Obrigada, Jesus. E um Deus, porque Ele é Deus, que decidiu morar em nós. O Espírito da verdade, o Espírito da consolação, o Espírito que intercede por cada um de nós. Pai querido e santo, que essa aula seja cheia do tema dela. Que o tema dessa aula invada corações, famílias e complete aquilo que está faltando em cada vida, para a glória do nome santo do Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe. Amém, pastor, obrigada. Amém. Queridos, hoje a professora Valéria está conosco. A gente está aí na parceria, mas nas primeiras aulas ela não pôde participar. Val, você quer dar só um oi para todo mundo, falar uma saudação aí para a gente já ir? Oi, a paz. Estou muito feliz, né, de hoje poder participar. Pois eu consigo aí até o final também estar com vocês, tá bom? Hoje eu também estou praticamente como ouvinte, igual a vocês. Mas qualquer dúvida aí a gente está à disposição, tá bom? Obrigada, Pro. Então, para a Thaís, que hoje é a primeira aula, Thaís, eu até estava planejando fazer uma recapitulação hoje, aí eu já vou aproveitar que você está aqui pela primeira vez, e para todos os alunos também, porque é sempre bom, né? Professor gosta de revisão, então hoje vamos fazer uma revisão. Nós estamos estudando, meus irmãos, o livro Teologia do Dia a Dia, da autora Mary Wiley. Normalmente a gente manda lá nos grupos toda semana. Quando termina a aula, eu já mando da semana que vem, para vocês terem o tempo de estudar, né? 7 dias para reler o próximo tópico. E a gente está estudando, meus irmãos, as bases da nossa fé. O que nós acreditamos enquanto cristãos, pentecostais, protestantes, né? O que nós acreditamos na base da fé, baseado na Bíblia. E aí nós estudamos na primeira aula sobre as Escrituras, que a Bíblia é verdade, que a Bíblia é infalível, inerrante. Nós estudamos que existe um Deus trino, e aí a gente começou na aula 2, estudamos sobre Deus
na aula 3 sobre Jesus e já estamos na aula 4 sobre o Espírito Santo. Então, estudamos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Começamos a falar deles lá na aula 1 sobre a Escritura, que ela é escrita pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente falou, pessoal, que essa 1h30, ela passa muito rápido. Então, as professoras têm vontade de falar tanta coisa, às vezes eu termino a aula, ai, não falei isso. Ai, tinha uma anotação, eu esqueci de falar. Ai, eu lembrei disso. E a gente usa exemplos, a gente queria falar com vocês mais coisas. Então, por isso, queridos, toda aula a gente tem falado, leiam, estudem antes de entrar na aula, porque quando você vem com conteúdo estudado e lido, fica mais fácil de absorver e também de você tirar suas dúvidas, né? Às vezes você lê uma palavra ou um texto lá do livro, ficou com dúvida? Já pergunta na aula. Mesmo assim, podem mandar mensagem para mim ou para Valério lá no grupo, se tiver alguma dúvida que vocês tiveram sobre o assunto lido, a gente vai explanando. Então, essa 1h30 é um resumo desse assunto tão importante que dava para a gente ficar aí só os 4 meses falando só do Espírito Santo, né? Então, hoje eu vou tentar falar aí um pouquinho do que a autora comenta de quem é o nosso Espírito Santo. E então, todo final da aula... Só uma dúvida, professora, rapidinho te cortando. Qual é a autora do livro? Se chama Mary Wiley, é Mary. Ah, tá. Wiley. E aí Tá. eu vou te mandar de novo no grupo, Ok. para você, Thaís. Tá. Eu comprei esse no Mercado Livre, foi nem R$50, aí mais o frete, então acho que deu 55. Vale super a pena ter, porque o PDF é mais difícil de estudar, né? Mas não é obrigatório comprar. A gente recomenda, mas quem não compra está estudando pelo PDF. Tá bom. Mas é um livro que vocês não vão usar só para o discipulado, meus irmãos. Se você adquirir, Thaís, vocês vão usá-lo, assim, para sempre. Às vezes, uma pessoa da família tem uma dúvida da palavra, da doutrina bíblica, para nós mesmos, né, nos prepararmos. Então, é um livro que a gente já está usando ele pela 2ª vez, né, Valéria? E a gente gostou muito. E hoje a gente vai estudar o Espírito Santo. E aí eu falei, meu Deus, eu amo falar do Espírito Santo. E... a gente está com um grupo bastante seleto aqui do discipulado, fiz as contas ontem, tem 24 pessoas ativas, hoje nós estamos com 12 na aula por enquanto, algumas pessoas me escreveram que não iam entrar, mas, e tem algumas pessoas com mais de 40, mais de 30, e uma galerinha aí de 13, 15, 16 anos. Então, a gente vai tentando também adaptar o vocabulário, adaptar as explicações, e alguns novos convertidos, que não são batizados, alguns já batizados e convertidos há muito tempo, mas que estão estudando a Bíblia. Então, o discipulado é para todos. E o que eu queria falar para vocês, principalmente aí os adolescentes que estão no grupo, ou os novos convertidos, é que primeira coisa que a gente já estudou, né, na aula 1, mas a gente vai retomar. O dia 1 é o tópico 1. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Existem religiões que acreditam que o Espírito Santo é uma energia, que ele é uma força, que o Espírito Santo é só a nossa consciência, é só a voz da sua mente, um sexto sentido. Irmãos, não é. O Espírito Santo é Deus. E eu quero que vocês saiam dessa aula, Davi, Gigi, vocês que são aqui os mais novinhos, com essa convicção que nós podemos orar ao Espírito Santo, podemos falar com ele e andar com ele, clamar. E nós falamos da Trindade, né, que cada pessoa da Trindade, do nosso Deus, eles têm uma função. O Pai, quem lembra? O que o Pai fez? Qual é a marca principal? O Pai é o... Criador. Então, o Pai é o Criador. O Pai criou o universo e Deus Pai é o Criador. Nós temos o Filho, que é quem? Salvador. O Salvador, muito bem. O Jesus é o nosso Salvador. O Pai Criador, o Filho Criador. E nós temos o Espírito Santo. E quem lembra o que o Espírito Santo é? Consolador. Muito bem, olha como esses alunos estão afiados. Ele é o nosso consolador. Hoje a gente vai ver de novo, ele fala, é o nosso Paráclitos, ele é o nosso grande companheiro, é o nosso melhor amigo. Ele veio
depois de Jesus, que Jesus habitou aqui na Terra e ele veio para ficar conosco, mas quando a palavra lá do original que fala, eu irei, não vos deixarei, mas eu virei outro, mas quer dizer, um outro da mesma espécie, um outro como eu. Então, o Espírito Santo é Deus. E é isso que a gente vai gravar hoje nessa primeira aula. E importante, meus irmãos, que a gente aprenda a amar a Deus. E dentro dessa recapitulação que eu falei para vocês, eu quero ver se eu vou conseguir. Deixa eu ver que eu deixei aqui no jeito. Ó, eu queria passar para vocês um videozinho de uma amiga minha que esteve lá em Israel. Oh, meu Deus, será que eu vou conseguir compartilhar minha tela? Deixa eu ver, gente, um minutinho. Vocês ainda me veem? Sim. Ok. Só um minuto. Vamos, minha filha. Eu quero achar. Eu separei. Eita, caí da ligação. Gente, vocês me ouvem? Ah. A gente está te vendo ainda. Sim. Tá. Ela foi em Israel, Valéria, e foi tão interessante porque ela ia mostrando os lugares que ela passava e chorando, porque ela não, nem ela que estava lá, esperava que ia ser tão empolgante tudo que ela estava vendo. Né? É o meu sonho. É o meu também. Então, quem sabe, né? Aí, ó eu vou compartilhar. Mas eu tenho certeza que quando eu for vai ser isso também. Eu vou chorar do começo ao fim, porque só de eu ver os vídeos aqui em casa eu choro. Eu sigo aquela Aline em Israel. Eu amo, amo, né? Amo. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e os vídeos que ela me mandou estão no WhatsApp. E aí vocês vão me falando se vocês ainda me ouvem, a gente vai confirmando, tá? Estou te vendo. Beleza. Aí estamos aqui. Olhem só, esse é o primeiro vídeo. Aparece para vocês? Aparece. Ela está filmando, meus irmãos, o Mar da Galileia. Uhum. Então, ela estava passando na avenida, lá em cima, e depois... Não, esse ela está na sacada. Está na sacada do apartamento que ela estava lá hospedada, do hotel, ó. Filmando o Mar da Galileia, as montanhas ao fundo. É uma coisa de louco, porque você vê que alguém foi lá. Olha esse vídeo. Esse daí é em frente ao muro. É um cemitério do período bizantino. Isso, e aqui dá para ver a mesquita, percebem ela a ponta da mesquita, um cemitério. Nossa, e ela ficou bem em frente, né? Hoje, olha isso. Quem imagina o que é isso aí? Aí é a tumba de Jesus? Onde ele esteve? Antes de ressuscitar? Eles relatam que sim, Davi. O túmulo vazio de Jesus. E ela mandou uns vídeos muito curtinhos do portão da cidade. Olha os muros. É o muro? E a cidade urbanizada, né? Asfalto. Sei lá, um vídeo dela. Aqui, com as ruínas do tanque de Bethesda. Esse aí. Onde ficava o tanque de Bethesda. Ah, tá. Tem no YouTube tem um vídeo que chama Israel com a Aline. Aí ela vai passando nesses lugares, aí ela vai explicando tudinho. Só que ela é judia, né? Ela é brasileira, né? Morava aqui no Sul e agora ela está lá como guia. Tem uns 8 anos. Eu conheço a Aline, a gente só tem que tomar... Essa diz que é a fonte de Sansão, ó. Fonte de Gideão. E aí, por que eu resolvi mostrar esses vídeos para vocês, né? Só para a gente... olha essa visão, que lindo. É o Monte das Oliveiras. O que tem as árvores é areia, né? Opa. E um outro, peraí, que eu estou abrindo pelo WhatsApp, gente.
que você falou, Gigiga? Não escutei? O que fica sujinho na árvore é areia. Não É sei. que tá bem. A árvore bem ressecada, né, Gi? Parecia, você falou? Sim. Sim. E aí, por que que eu quis trazer essas imagens para vocês, né? Deixa eu ver se tem mais algum que eu pulei aqui. Eles estavam fazendo turismo, né? Passando na estrada e filmando lá no fundo o Monte das Oliveiras. Tem um outro que tem um outro perto. Deixa eu ver. Esse. Aí é o Monte das Oliveiras. É. Essas oliveiras aí, Gi, é do tempo de Jesus, algumas, viu? Mais de 2000 Árvores anos. milenares, né? E aí, pessoal, eu falei, porque às vezes a gente conta uma história da Bíblia, às vezes a gente lê e estuda as histórias da Bíblia e parecem que é uma coisa assim de outro mundo. E a nossa infância, a gente foi acostumado a ouvir histórias de Era uma Vez, né? O brasileiro tem mania de assistir novela, graças a Deus eu sou liberta, não assisto, mas vive no mundo de ficção. Agora a moda das séries, né? A gente assiste série, a gente assiste novela e a gente ouviu os contos da Disney, das princesas. E muitas histórias que a gente conta, a gente ouve, são histórias de Era uma Vez. E a sensação que eu tenho é que às vezes a gente está estudando a Bíblia e a gente não tem essa dimensão que isso tudo é real, que isso tudo é verdade, que o nosso Deus existiu e que Jesus, como a gente falou na aula passada, ele encarnou, se fez homem, habitou nessa terra. Então, eu tinha planejado passar esse vídeo na aula passada, mas acabou que eu não, por causa do tempo, né? A gente tinha tanto assunto e graças a Deus todo mundo bem participativo, fazendo perguntas, eu não abri. Mas como a gente está recapitulando hoje, então, irmãos, quando vocês estudarem a Bíblia, quando o pastor lê assim, porque lá vamos ler essa carta do Paulo aos Romanos. É Roma, na Itália, é um país que existe. E às vezes a gente parece que faz, né, um livro. Não é um livro de faz de conta. A Bíblia é real, a Bíblia é de verdade. Nosso Deus é real e nós precisamos crer nele e amá-lo a cada dia. E o Espírito Santo, ele é um dos assuntos mais difíceis de se estudar na Bíblia. A gente vai estudar aqui 1 horinha hoje. Eu não vou conseguir definir o Espírito Santo para vocês, mas o pouco que a gente precisa aprender, que a gente precisa amá-lo como Deus, né? O Espírito Santo é Deus, que é o tema do dia 1. O dia 2, que diz que o Espírito Santo, ele é o nosso guia, então ele nos dirige por onde a gente vai, ele nos conduz. Algumas traduções, como a gente falou, né? O Paracletos, o Consolador, ele também é visto como um grande advogado ou o irmão mais velho. Então, é aquele guia, aquele que te protege, aquele que te alerta. Olha, Viviane, não vai fazer isso, não vai falar aquilo. Eu costumo dizer, quando a gente era criança, a gente não assistia aquele desenho, sempre tinha um anjinho e um capetinho, né, no ombro aqui do Pica-Pau, do Tom e Jerry. Então, muitas vezes o Espírito Santo é aquela voz na nossa mente, o seu Deus lembrando você de não pecar, de não entristecê-lo. Então, às vezes as pessoas falam, ai, eu achei que era coisa da minha cabeça, mas era Deus falando com você. E a Trindade, essa parte do nosso Deus que se relaciona conosco, é o Espírito Santo. A Bíblia fala que é ele que convence a gente dos nossos pecados. E no dia 3, nós vamos estudar que o Espírito Santo é o selo do Rei nos nossos corações. Nós vamos falar um pouquinho disso. No dia 4, o Espírito Santo é quem dá vida. Então, ele gera vida em nós e ele cultiva os frutos, que é o assunto do dia 5. O Espírito Santo cultiva o fruto. Então, vamos lá. Eu queria começar cutucando vocês e perguntar das aulas que a gente já estudou e do que vocês já conheciam antes do discipulado.
O que você sabe sobre o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O que você sabe sobre ele? E em breves palavras, ou em uma palavra, quem pode abrir o microfone e quer falar para a gente? O que você sabe sobre o Espírito Santo? Ou se alguém já teve alguma experiência, né? Pode falar, Davi, abre o microfone. O Espírito Santo, para mim, exemplo, a minha tia, tipo, quando nós oramos assim para expulsar ou com um propósito, né, na nossa família, a minha tia começa a falar em línguas, e meus tios, meus pais, e ela, quando eu era pequena, tipo, eu e meu primo, que é filho dela, nós ficava com medo, nós ficava, nossa, acho que sua mãe ficou doida. Aí, depois que, né, que eu comecei a frequentar mais os cultos de jovens e tal, que eu comecei a sentir também. Aí agora, porque na minha casa minha avó tem culto toda semana, assim, né? Aí, tipo, comecei a entender mais, agora, tipo, quando a minha tia começa a pular, começa a glorificar, feliz, sentir a presença de Deus, tipo, ela até começa a chorar, tal, ela chama a gente, começa aí, eu e meu primo, que, tipo, tinha medo, a gente começa a chorar junto com ela, de felicidade. Glória a Deus. Aí, tipo, a sentir. Aí a gente começa, depois a nós agradece, e eu acho que o Espírito Santo é uma coisa assim que faz você entender o que é bom, o que é errado, e faz você sentir uma coisa boa, assim, nos momentos certos. Acho que é isso. Parabéns, Davi, muito bem. O Davi, ele está relatando o que ele conhece do Espírito Santo e está falando sobre o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, esse toque, né? E a gente vai detalhar disso. Fala, Gi. Então, eu comecei a sentir mais o Espírito Santo quando eu fui num acampamento e fiquei mais, tipo, fiquei mais aproximada de Deus. Certo. Antes eu coloquei na minha cabeça que eu ia focar mais em Deus, sentir o Espírito Santo, cantar mais os hinos e parar de não ler a Bíblia, sim ler. E agora eu tô fazendo isso muito frequentemente, pegando a Bíblia. E eu acho que isso, quando eu fui no acampamento, eu acho que isso me aproximou muito mais. E eu acho que é isso que é o Espírito Santo, você tem que se aproximar dele. Ele não vai até você, você que tem até ele. Você tem que orar, se você falar com pessoas não crentes e transformar elas indo para a igreja, sentindo o Espírito Santo de Deus. E eu acho que é isso que me ajudou bastante. Amém, Gigi, que testemunho lindo. Mas ele vem até nós também, Gigi. Nós devemos buscá-lo, mas ele sim deseja se relacionar conosco e ele, a Bíblia diz que ele tem até ciúmes de nós. Então ele nos ama, ele se importa conosco e ele se interessa pelas nossas vidas. Isso que a Giovana falou, irmãos, faz todo sentido. É o Espírito Santo sim que te ajuda a ter força para ler a Bíblia, para jejuar, para orar. Quando você canta um louvor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que você já está chorando, uma frase tão conhecida, porque o Espírito Santo, ele revela a palavra de Deus, ele se revela nas canções, e é isso, Gi, ele é a nossa intimidade com Deus, ele nos a parte do homem que toca em Deus é através do Espírito Santo, é isso mesmo. Carol? A paz. Eu tinha tanta coisa para falar, mas acabou que Davi falou um pouco, Giovana falou um pouco, e acabou resumindo muito assim do que eu queria falar. Para mim, o Espírito Santo é o Consolador, são muitas palavras, né? Mas só de falar assim, eu já fico emocionada, porque eu senti... Quando eu estou na igreja, ou quando eu estou louvando, ou quando eu fecho os meus olhos para orar por alguém que eu sinto que está precisando, ou que a gente vê no grupo que está precisando de oração, e eu começo a orar e eu falo, Senhor, né, começo a pedir pelo meu próximo, tudo, e eu sinto vontade de chorar, e aquele calor e aquela emoção, eu sei que o Espírito Santo está aqui, está presente, né,
não é corpo, não é matéria, não é físico, mas a gente sente na igreja quando começa a louvar, e aí começa a sentir aquele calorzão, aquele arrepio, aquela vontade de chorar. Eu sei que ali ele está presente, Deus está presente e se faz presente, né? No meu entendimento, posso estar errado através do Espírito Santo, assim, muitas vezes. Não, tá certo, porque, e é isso mesmo, e o Espírito Santo, diferente do que algumas pessoas acreditam, e até algumas religiões dizem, Carol, ele não é só uma emoção, ele não é uma sensação, ele é real, ele é Deus, ele se faz presente, e a presença dele é tão maravilhosa que, mesmo sendo espiritual, conseguimos sentir ainda até, né, no corpo físico. Como você falou, a gente chora, a gente se arrepia, a gente se emociona, se alegra, como a Giovana falou. Então, esse movimento é o Espírito Santo que traz para a gente, sim. E mais alguém gostaria de falar o que entende do Espírito Santo? Ou pode falar, Thaís. Bom, gente, assim, como a moça que agora acabou de falar, esqueci o nome dela. Carol. A Carol. Eu acho que ele se resume em muitas palavras, né? Mas, ouvindo aqui a Giovana e o Davi, né? Que são, assim, os mais novinhos, e ver, assim, a paixão, né? Deles falando, que eles estão começando a se aproximar, a conhecer o Espírito Santo. E é isso mesmo, a gente fica apaixonada. E quanto mais você busca, mais sede você tem. Quanto menos você busca, menos sede você tem. E eu já tive uma experiência incrível, há muitos anos atrás, com o Espírito Santo, e eu me apaixonei por ele, por Jesus. E quando você se apaixona por Jesus, você pode até sair, mas uma hora você volta. Você volta porque você sente um vazio, você sente algo dentro de você que ninguém no mundo pode preencher. Só o Espírito Santo pode preencher. Então, assim, o Espírito Santo, para mim, ele é um amigo e eu acho que ele é muito consolador. E o Espírito Santo, como a professora disse, ele tem muitos ciúmes da gente, né? E o Espírito Santo, ele também nos orienta muito. Eu acho que ele nos orienta muito. Então, quando você o busca, o Senhor mostra para você o que é para você fazer, o que não é para você fazer, né? Só que o mostrar dele é diferente. Às vezes você sente aquilo no seu coração de uma maneira tão forte, você fala, meu Deus, será que é da minha mente? Não, é o próprio Espírito Santo falando com você, né? Então, ele é real. Ele é real. E habita em nós, né? Ele é incrível. É incrível. Obrigada, né? Thaís. E sabe, meninos, eu tive uma experiência com o Espírito Santo aos 12 anos, 12 para 13. Eu amava a igreja, minha mãe se converteu, eu era bebê e eu nunca saí dos caminhos do Senhor, graças a Deus, mas era uma adolescente, igual a gente falou, né? Às vezes você vai lá no culto, você não entende direito, e eu comecei a buscar a Deus, eu queria o batismo com o Espírito Santo, mesmo sem entender. E um dia, Davi, mesmo antes de eu receber o batismo com o Espírito Santo, eu senti uma presença do Espírito Santo no meu quarto, eu estava orando sozinha, e parece que o Espírito Santo encheu todo o meu quarto, parecia que eu estava dentro de uma piscina, porque eu me sentia imersa, eu estava envolvida dentro de alguma coisa, que até hoje eu não consigo palavras para escrever para vocês, e aquilo foi para mim uma experiência muito rica de sentir o Espírito Santo enchendo o meu quarto, uma vontade de chorar e de orar, e uma alegria, igual a Giovana descreveu, né, Gi? E como o Davi falou, você não sente medo, né? Você quer buscar, você sente uma paz, e aquilo me animou, me incentivou a continuar buscando o batismo com o Espírito Santo. E acho que depois de uns 3 meses disso, aí eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu tinha 13 anos. E é muito importante, meus irmãos, a gente buscar esse relacionamento com Deus, né? Igual o pastor Samuel abriu a aula aí falando, você moraria com alguém com quem você não se relaciona, com quem você não fala? E às vezes a gente quer as bênçãos de Deus, a gente quer o milagre de Deus, a gente quer a cura de Jesus, a gente quer o toque do Espírito Santo, mas a gente nem dá bola para ele, né? Então,
nesse relacionamento, e a Bíblia, quando Jesus e Deus fala que compara o nosso relacionamento de Deus com Cristo, o noivo, e a igreja, a noiva, né? Então, esse é um relacionamento, é um casamento, as bodas do Senhor. Então, o nosso relacionamento com o nosso Deus tem que ser desse amor, fidelidade, cumplicidade e devoção. Ô, Vivi, posso só falar uma coisinha que eu acho interessante? Quando Jesus estava aqui, Seu microfone está desligado. oi, tá ouvindo agora? Quando Jesus esteve aqui, mas o meu está desligando por quê? Tá ouvindo agora? Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele andou por 3 anos com os discípulos, não foi? Andava para baixo e para cima. Seus discípulos eram amigos. Onde Jesus ia, os discípulos estavam juntos. E só que teve um dia que Jesus teve que voltar para os céus, né? Ele ascendeu e ele voltou para os céus. Mas quando ele voltou para os céus, ele deu uma promessa para nós. Ele falou assim, vou ter que ir embora, por um período eu vou voltar para a casa do Pai, mas eu vou enviar um amigo, eu vou enviar um consolador. E ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo como pessoa, terceira pessoa da Trindade, como Deus, ele habita em nós. A Bíblia vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós, é como se fosse o templo, o tabernáculo, ele habita dentro de nós. Então, eu acho que isso eu quero deixar bem claro para vocês, né? E eu sei que a Vivi vai explicar isso aí. Uma coisa é você buscar o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, e é isso que o Davi falou um pouquinho, a Giovana, a Thaís, a Carol, né? A gente precisa entender essas dimensões diferentes de ações do Espírito Santo em nós. Mas o mais importante que a gente não pode esquecer é que o Espírito Santo está em nós, habita em nós, é o nosso amigo. Está 24 horas com a gente. Não importa se você está dormindo, se você está no banheiro, não importa. É verdade. O Espírito Santo é o seu amigo, está com você. Então, a qualquer hora que você abrir a sua boca e conversar com o Espírito Santo, ele está do seu ladinho. É isso que a gente não pode esquecer. E a Vivi vai explicar direitinho aí qual é a diferença aí do batismo e do Espírito Santo como amigo todos os momentos com a gente. O Davi acho que levantou a mão. E Vivi, seu microfone estava desligado. Por isso, quando, tipo, o exemplo, quando nós pecamos, ou exemplo, quando nós sabemos que uma coisa é errada, e vai, tipo, faz, mesmo sabendo que tá errado. Exemplo, não sei, né, vocês, mas, tipo, exemplo assim, se eu não faço a lição, porque eu fiquei com preguiça, aí, tipo, eu sei que no outro dia eu vou levar a ocorrência, que meus pais vão ficar chateados. Parece que eu sinto algum aperto no meu coração falando, isso tá errado. Não é assim, tipo, e eu fico, nossa, até nisso, Jesus, o Espírito Santo, cuida de mim. Então, tipo, exemplo, eu tinha dia que eu tava indo pra minha avó, né, enquanto minha mãe tava trabalhando, eu pegava um fone dela, ligava, tipo, o fone que tava na TV, que dava, e colocava os louvores e começava a orar, abria a Bíblia e começava a pedir resposta para Deus. Se ela estava pronto para saber mais sobre o Espírito Santo e tal, e eu começava a chorar de tanta felicidade. Aí minha avó até começou a gravar e mostrar para minha mãe, tipo, aí minha mãe falou para eu participar, né, do discipulado, aí eu tô aprendendo mais Jesus agora, tipo, com o discipulado. Que bom, é isso mesmo. E aí, meus queridos, isso que a Valéria falou, recapitulando o que a gente falou nas aulas passadas, que quando você aceita Jesus, no dia que você se converteu, no dia que você entende que Jesus é o Salvador, o Espírito Santo começa a morar em você e habitar em você. E aí o que vem depois, aí tem os dons do Espírito Santo, o revestimento com o Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo que nós vamos falar. E aí, o tema 1, só para a gente dar uma avançada, porque é gostoso ouvir vocês, né? Mas vamos lá, porque a gente tem tempo.
O Espírito Santo é Deus. Eu quero aí convidar que vocês abram suas Bíblias em Mateus 28, quem está com celular ou com Bíblia física, do 16 ao 20. Eu mesma já vou ler, tá? Mateus 28, 16 ao 20, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é só uma passagem, então, quem quiser anotar aí, ó, Mateus 28, 16, que comprova que o Espírito Santo é Deus. Jamais Jesus daria um ensinamento pedindo que as pessoas que os discípulos batizassem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se o Espírito Santo não fosse Deus, se o Espírito Santo não fosse parte da Trindade, né? Ele falou Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa é uma passagem, Luan, Lucas, meus irmãos, que vocês podem anotar aí se alguém perguntar. Algumas religiões acham que o Espírito Santo não existe, que ele não é Deus, mas ele é Deus e ele está na Trindade na mesma importância do Pai e do Filho, e cada pessoa com função diferente, mas ele é Deus. E aí, a autora tem esse comentário que a Valéria falou assim, ó, o Espírito Santo está em nós e conosco. Então, ele está dentro de mim, de você. E ele anda conosco, como vocês falaram. Ele te acusa, né, Davi, daquele erro, ele te ajuda, ele te... Não acusa no sentido do acusador, porque o inimigo das nossas almas, o diabo, ele é o acusador. Mas o Espírito Santo te convence do pecado, ele abre os seus olhos. Nós vamos falar disso também, que ele que convence. E eu quero que vamos ver uma das meninas. Alguma das meninas ou mulheres vão ler João 14, do 15 ao 21, que está falando. Então, se o Espírito Santo é Deus, por quanto tempo o Espírito Santo estará conosco? Lembra que a Valéria falou? Depois que Jesus viveu na terra, ele subiu ao céu e ele nos deixou o Consolador. Por quanto tempo será que nós teremos o Consolador? João 14, do 15 ao 21. Esse João é o Evangelho de João. Lembra que a gente falou na aula passada? Mateus, Marcos, Lucas, João. João 14, 15. Quem achou? Eu posso ler? Pode. 15. Até o 21, Lohane, por favor. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Glória a Deus. E olha só, então, que a Lohane acabou de ler, e a palavra que ela, na tradução da Bíblia dela, está falando, eu lhe enviarei um outro conselheiro, né? No verso 15, no 16. E no meu tá, e ele vos dará o Consolador, para que fique convosco quanto tempo, pessoal? Para sempre. Para sempre. Para sempre, Letícia. Para até chegar na terra. Gi, para sempre, olha. E ele fala que ele estará conosco para sempre. Então, o Espírito Santo está conosco, está em nós, ele é Deus e ele estará conosco para sempre, né? Aí tem um trechinho que eu quero ler para vocês do livro que fala assim: as palavras gregas do versículo 16, outro consolador, que também significa outro da mesma espécie, e paracletos. Este Espírito é da mesma espécie que Deus e o Filho, e ele é o nosso paraclete, ou aquele que vem em nosso auxílio, nos ajuda e conforta, nos fornece uma certeza irreversível de que pertencemos a Deus. Ele nos ensina e transforma nossos corações para que nossos afetos e respostas se tornem cada vez mais semelhantes
aos de Jesus. O Espírito Santo está em nós e ele é conosco. É um mistério, mas um lindo mistério. Então, meus irmãos, a gente não vai sair dessa aula hoje entendendo 100% quem é o Espírito Santo, e se alguém perguntar, não vai ser fácil de você explicar também, porque até as coisas do mundo da ciência, né? Se você pensa naquilo que é invisível, como é difícil explicar, imagina no mundo espiritual, mas ele é um lindo mistério. E aí, Jesus, quando ele subiu ao céu, ele ordenou aos seus discípulos que eles esperassem em Jerusalém, que eles ficassem reunidos, e eles esperavam para que recebessem, então, esse Consolador. E nós falamos disso lá na aula 1, que nós vamos falar de novo, em Atos 2. Agora eu vou pedir para um dos meninos lerem. Atos 2, que mostra a marca, irmãos. Então, olha só. Enquanto vocês abrem a Bíblia em Atos 2, ouve assim. Nós conhecemos a Bíblia do Antigo Testamento, Deus se revelou ao seu povo, Adão e Eva, Moisés, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, né? Nós conhecemos a história. Todos os profetas, os reis, todas as histórias do Antigo Testamento, até que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e foi para o céu. E aí ele prometeu que mandaria o outro Consolador, que foi o que a Lohane leu. E aí, essa parte do livro de Atos marca essa, vamos chamar de, essa vinda oficial, né, do Espírito Santo, embora em todo o Antigo Testamento o Espírito Santo esteve com os homens, né, ele estava com Samuel, o profeta, ele estava com Davi, a Bíblia fala, né, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e o Espírito estava com aquele rei, então o Espírito Santo, ele atuava no Antigo Testamento, mas agora ele vem se manifestando oficialmente e registrado que Jesus falou para eles, fiquem reunidos, vocês vão ser revestidos e vocês vão receber essa marca, essa visita. Atos 2 é uma passagem muito famosa, que a gente já estudou um pouquinho dela lá na aula 1 e a gente vai rever. Deixa eu ver que trecho que eu vou pedir para vocês lerem. Eu quero pedir... Um dos homens ou meninos, leiam, por favor, até o 7. Alguém quer ler? O Davi está com a mão levantada, o Davi e a Thaís. Fala, Davi. Você quer ler ou quer perguntar? Seu microfone está fechado. Antes de ler, uma pergunta. O pastor Samuel, esses dias, e eu vi no Instagram também, uma coisa bem assim, a gente perguntaria, né, para as pessoas que andam com Jesus, tipo, como foi estar com ele e tal. Aí, tipo, o pastor falou bem assim, como foi ter... Aí os discípulos falariam para nós, como foi ter Espírito Santo com vocês? Tipo, desde quando nasceram até o final, tipo, aí eu não entendi direito isso. Porque, tipo, eles não tinham Espírito Santo porque Jesus estava na terra ou é porque eles sentiam de uma forma diferente? Uau! Que pergunta boa! Isso, Davi. Enquanto Jesus estava vivendo o seu ministério aqui na terra, e os discípulos andavam com ele, conheciam ele, então Jesus deu todos as ordenanças, os mandamentos, ele recuperou tudo aquilo que o homem que era fundamental. A primeira grande pregação de Jesus, o Sermão da Montanha, né? Jesus vai falando que é importante que a gente seja humilde, que a gente seja manso, que a gente seja misericordioso. Então, todas as leis, todas as regras, toda a sua graça, todo o seu amor. E olha que aí Jesus vem, Davi, falando que ele trazia um novo mandamento, que antes, lá no Antigo Testamento, nós devíamos amar ao próximo como a nós mesmos. Ele falou, olha, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus vem trazendo uma revelação de um novo reino, vem trazendo uma visão que o povo esperava o Messias, mas não conhecia. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a viver isso que Jesus ensinou. Ele nos ajuda a manter a palavra, porque Jesus, ele estava encarnado, mas ele não ia ser humano para o resto da vida, porque uma hora ele ia morrer, lembra que a gente falou? Mas ele era um Deus eterno.
Então, os discípulos tinham o toque do Espírito Santo, mas eles ainda estavam com Jesus. Valéria, você quer acrescentar? Aí, Davi, é só questão assim de atuação. No Antigo Testamento, quem atuou diretamente com os homens era Deus, com o apoio do Espírito Santo e Jesus. Você vai ver várias passagens do Antigo Testamento em que quem aparece é Jesus, que, por meio do anjo do Senhor. Ele vinha, se materializava, conversava, assim como o Espírito Santo também vinha. Por exemplo, o Espírito Santo veio sobre a vida de Sansão, agiu na vida de Sansão, atuou e subiu. A mesma coisa, Jesus atuava, subia. Quando Jesus veio, quem atuou, quem trabalhou diretamente com os homens foi Jesus, com o apoio de Deus Pai e do Espírito Santo. Então, a mesma coisa, o Espírito Santo estava sobre Jesus, ele veio como uma pomba, ouviram a voz do Pai, e ele atuava em Jesus. Só que ele não permanecia, ele ia e voltava. Jesus subiu aos céus, agora está sentado do lado do Pai, até ele voltar novamente. Quem que ele manda? O Espírito Santo. Então, quem atua agora na terra, junto com os homens, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo agora que atua em nossos corações, para que a gente entenda a palavra, saiba quem é Jesus, ame a Jesus, porque ele vai voltar. E aí, no novo céus e na nova terra, é os três em conjunto. Então, é só quando fala assim, o Espírito Santo agora está definitivo conosco. Porque agora é a época, era do Espírito Santo, então ele está conosco. Mas Deus Pai e Jesus Cristo também atua. Aí esse versículo que nós acabamos de ler lá em João, que vocês leram, lá não está falando que, Jesus está falando, o Pai virá até vocês, eu também o Espírito Santo. Olha só, porque a gente não está falando da Trindade, a gente está falando de Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. Eles são Deus, não são? Os três são Deus, numa única essência. Eles atuam juntos. Mas quem agora está atuando e trabalhando na igreja é o Espírito Santo. Deu para entender, Davi? Como se cada etapa da história, né? Lembra que a gente falou, Deus fez a criação, escolheu o seu povo, instituiu os reis e mandou o seu filho. Jesus veio, cumpriu seu ministério, morreu na cruz, nasceu como menino, morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus. E agora o Espírito Santo completa esta obra, ajudando que os homens se convertam ao Senhor, se convençam do seu pecado, até morarmos eternamente com o Senhor. É como se cada parte, cada pessoa da Trindade tivesse uma operação na história da humanidade, e agora o Espírito Santo atua. Beleza, Davi? A Thaís quer acrescentar? Você quer perguntar? Eu quero. Professora, a outra professora é a Valéria, né? Isso. Acabou de falar agora. Valéria e Vivi. Valéria e Vivi, exato. Perdão, é porque é a primeira vez na aula. A professora Valéria entrou agora numa questão de que eu ia perguntar, né? Quando a professora Viviane falou acima, antes da gente ler João 15, 21, que ela falou que antes, quando o Deus aparecia, aí eu queria até que você repetisse de novo o que você falou, que o próprio Espírito Santo aparecia, né? Para eles. No caso, eu tenho uma pergunta para fazer, um exemplo. Quando Deus apareceu para Abraão e para Moisés, na época dos 10 mandamentos, ali foi o próprio Espírito Santo ou foi o próprio Deus mesmo? Eu fiquei com a dúvida em referente a isso. A outra professora Valéria falou referente à Trindade, eu entendo, o Pai, o Jesus e o Espírito Santo, só que eu também fiquei com a dúvida em relação a isso. Por exemplo, antes no Velho Testamento, Deus mesmo apareciam quando ele queria dar recado, né? Ou através de um anjo, ou incorporado, ou através do fogo. Deus nunca apareceu, Thaís. Nem no Antigo Testamento. Tipo assim, por exemplo, igual quando ele apareceu para Moisés,
né? Você está A falando que palavra... ele estava no monte? Isso. Recebendo a lei? Sim. O que Moisés viu foi a glória de Deus. Foi a glória. Moisés pediu para ver Deus. O que Sim. Deus fez? Ele falou assim, ó, se você me ver, você vai morrer. Foi. Mas eu vou fazer passar a minha bondade por você. E aí, naquela passagem, Deus coloca Moisés atrás de uma rocha, que é um simbolismo. A rocha é quem? Cristo. Coloca atrás de uma rocha, tapa Moisés, e aí Moisés só vê ele de costas, porque Deus, ele é espírito. Só vê a glória. Qual que é a imagem visível de Deus? Jesus Cristo. Colossenses vai dizer, ó, que em Jesus está toda a plenitude de Deus. Você quer conhecer Deus, Deus Pai, a imagem do Deus Pai? É Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo é Deus Pai? Não. A Bíblia vai dizer que a Trindade, os três, são um em essência, mas são três pessoas distintas. Porém, o Pai, ninguém nunca viu. Ninguém nem no Antigo Testamento e nem no Novo. O que a Bíblia está dizendo no Novo Testamento? Que quando Jesus voltar, quando ele voltar e buscar a sua igreja, que ele vai constituir o seu reino, aí ele vai pegar a igreja, vai chegar no Pai e vai falar assim, olha, Pai, esses são os filhos que tu me deste. E ele vai nos apresentar ao Pai. Aí nós vamos conhecer Deus. Mas homem nenhum nunca viu a Deus. Agora, no Velho Testamento, o que você vai ver são chamadas teofanias. Quem é que aparece? Jesus Cristo. Todas as vezes que você lê lá no Antigo Testamento que o anjo do Senhor apareceu, que é a passagem de Gideão, é a passagem de Josué, é a passagem de Abraão, quando ele fica conversando com Deus. Na fornalha. As de Jesus. Aí, no caso de Abraão, é quando ele leva Isaac pro holocausto, né? Quando ele leva Isaac, ele ouve a voz. Não mas aí me tira uma dúvida. Nesse momento que ele ouve a voz, ali foi o Espírito Santo ou foi o próprio Deus? O próprio Deus. Tá. O próprio Deus. Agora, a imagem, quando Jesus aparece na teofania, é no caso de Sodoma e Gomorra. Não aparecem 3 homens, Deus fica conversando com Abraão e 2 vai para Sodoma e Gomorra. Aquele que fica conversando com Abraão é Jesus Cristo, é o anjo do Senhor. Então, você tem aparições. Tá. Mas a professora Vivi falou uma coisa antes, que o Espírito Santo estava com eles no Velho Testamento. Eu queria que você repetisse onde foi que você falou. Você lembra? Não, tem várias passagens, né? Quando fala que o Espírito Santo tapa, é o caso de Gideão, no caso de Sansão, que o Espírito Santo vinha sobre eles, fazia o trabalho, atuava, dava força, dava virtude, revelava e voltava. Ele não ficava, ele não permanecia. Ótimo, entendi agora. Era essa a minha dúvida. Isso. Entendo. No caso dos dias atuais, ele está presente o tempo todo. Ele né? não sobe. Isso. Ele não está sobe. Presente ele está permanente. Ele não vem, atua e vai embora. Ele está aqui. Por Ótimo. isso que a Vivi vai falar lá na frente, quando fala que a blasfêmia do Espírito Santo não tem perdão nem nessa vida, nem nessa vindoura, porque nós estamos na última dispensação. A primeira dispensação é Deus, a segunda foi Jesus Cristo, enviou o seu Filho, e agora nós estamos na dispensação do Espírito Santo. É ele que nos faz glorificar a Deus e a Jesus. Se eu blasfemar contra ele, se eu ofender ele, ele se entristecer e for embora, a quem eu vou recorrer? Não tem mais ninguém para vir. Já é o terceiro, é o Espírito Santo. Nós estamos no tempo da igreja, do Espírito Santo. Entendeu? Desculpa, Vivi, estou atrapalhando você. Não, tá ótimo. Eu que estou falando aqui com a Bia com o microfone aberto. As dúvidas da Thaís, a gente está aí falando com ela, mas eu acredito que esclarece para todo mundo. E aí, Thaís, eu só queria ler aqui para você uma passagem do Antigo Testamento. Ó, pessoal, 1 Samuel 16. Deixa eu ver, cadê o versículo?
Tá. Ó, 1 Samuel 16 é aquela passagem quando o profeta Samuel vai ungir Davi lá na casa de Jessé como rei, né? Só um exemplo. Aí, então, mandou buscar ele, em 1 Samuel 16, 12. Então, mandou em busca dele e trouxe o menino ruivo formoso. E disse o Senhor, levanta e unge, porque é ele mesmo. Então, Samuel tomou o vaso, ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou em torno a Ramá. Então essa passagem comprova que o Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento, né? Então ele estava no coração, tanto é que ele foi um rei segundo o coração de Deus, foi o melhor rei de Israel. Porque o próprio Espírito Santo habitava, né, Isso. nele. Só que diferente, e não só o Espírito Santo, até com Deus mesmo, o homem não se relacionava com Deus como hoje. Como que o homem se relacionava? Levava as ofertas ao sacerdote, pedia perdão, o sacerdote entregava o sacrifício. Quando Deus queria falar com o povo, falava com o profeta, e o profeta entregava para os homens. Agora não. Depois que Jesus morre, nós temos acesso a Deus. Podemos falar com ele através do Espírito Santo. Então, nós podemos nos relacionar, orar, louvar, falar com ele, ouvi-lo falar conosco. E quem garante essa relação é o Espírito Santo. Ficou claro, Thaís e meus irmãos? Ficou, professora, ficou. Só complementando, Thaís, para você, por exemplo, quando você lê essas passagens, você saber que é a teofania, que é Jesus Cristo que veio, né, e estava encarnado naquele período lá, todas as vezes que na passagem aparecer assim, que a quem ele apareceu se prostrou e o adorou, e ele aceita a adoração, ali é Deus, na figura de Jesus Cristo. Você entendeu? Porque professora, então não pode adorar. Tá, então quando aquele anjo apareceu para Jacó, ali era o próprio Espírito Santo? Ali é Jesus Cristo. Ali era Jesus mesmo, né? Jacó luta com Jesus. Que a palavra de Deus fala que ele lutaste com Deus e prevaleceste. A palavra de Deus fala que ele luta com um anjo, né? Então, mas ele fala assim, mas qual o significado do nome Israel? Lutou com Deus e prevaleceu. Porque ele lutou com Deus, aquela visão lá do Vale de Jaboque, Jacó luta com Deus, porque Deus muda o nome dele. E nós vamos precisar seguir, Thaís. É muita dúvida, igual eu falei. Não dá tempo da gente esclarecer tudo na aula e a gente tem 5 tópicos para estudar, ainda estamos no dia 1, mas vão anotando, a gente vai falando. É isso aí, a gente gosta que vocês façam perguntas, mas alguns temas são muito profundos e não dá para explicar em 3 minutos, né? E aí, o que eu tinha pedido para vocês abrirem em Atos 2, obrigada, Valéria, pelas contribuições aí que me ajudar sempre a responder, que está marcando, meus irmãos, olha aí, Giovana, Davi, Carol, quando foi essa data, esse marco na história do povo de Deus, que eles começaram, né? Foi a descida do Espírito Santo, está em Atos 2, o título dessa passagem chama A Descida do Espírito Santo. Então, aquilo que Jesus prometeu, quando ele estava lá, os discípulos olhando, mas Senhor, o Senhor ressuscitou, vai para o céu mesmo, vai nos deixar. Falou, calma, né? Não fica olhando para o céu, não. Eu vou enviar outro Consolador. E então, esse dia ele falou, só que vocês fiquem em Jerusalém, fiquem buscando. E eles estavam mesmo reunidos, buscando, até que do alto vocês sejam revestidos. Atos 2 diz assim, eu ia pedir para alguém ler, mas eu vou ler, depois eu peço para um menino ler a próxima. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, só rapidamente, Pentecostes era uma festa das semanas que eles comemoravam, então, muitas festas que Deus instituiu, Gigi, para os judeus comemorarem, é para lembrar da passagem do Egito, para lembrar da sua escravidão, da sua libertação, de todo o sofrimento que o povo de Deus passou. Eles estavam comemorando a festa de Pentecostes, reunidos, no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam sentados. Pergunta, pessoal, veio um vento? Foi um vento que veio? Não, um som como de um vento, né? Mas por que ele está falando que aqui na Bíblia foi deixa eu ver, encheu toda a casa.
um som igual um vento, um som. Você já ouviu o barulho do vento? Quando bate a janela, assim, quando tá ventando que vai chover? É um som. E aquele som encheu a casa e todos, né, que estavam sentados ali. E eles começaram a receber línguas repartidas, como que de fogo, e essas línguas pousaram em cada um deles. E essas línguas não eram só línguas angelicais, línguas estranhas dos céus, eram outros idiomas, porque as pessoas vinham de outros lugares do mundo para comemorar essa festa do Pentecoste, a festa das semanas. Então, tinha gente de todo lugar lá em Jerusalém, né, reunidos, e de repente eles ouviram lá, imagina, o Pedro, pescador lá, imagina o Pedrão todo bruto, pescador, falando na língua que eles falavam, eles não eram doutores, eles não eram poliglotas, não, né, igual aqui, hoje em dia a gente não fala, né, nossa, fulano fala inglês, francês, espanhol, não é assim? Não, eles eram homens galileus, simples, e começaram a falar na língua que os estrangeiros entendiam, na língua deles. Então, eles falaram, o que está acontecendo? E aí, olha o que fala. E todos foram vistas línguas por eles, repartidas como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações debaixo do céu. Tinha gente da Ásia, da África, de todo canto. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Estavam confusos porque cada um ouvia a falar a sua própria língua. Imagina, Gi, sabe na Copa do Mundo? Não tem gente que vem para torcer do Brasil, de Marrocos, Portugal, Itália, Espanha, como se alguém fala, uma pessoa começasse a falar e cada um entendia na sua língua. Então não podia ser uma coisa natural. Era sobrenatural, era a marca, foi o registro que Deus deixou para aquele povo naquela era da descida do Espírito Santo. Não vai dar tempo da gente explanar hoje, depois a gente pode marcar uma aula só sobre isso. Como eu disse para vocês, nós somos pentecostais, né? Cremos no movimento do Espírito Santo. E esse nome pentecostais porque tudo começou lá no dia do Pentecoste. Então, quando fala, fulano é pentecostal, né? Porque ora, igual o Davi falou, chora, fala em mistério. Então, nós somos pentecostais. Mas esse movimento, por muito tempo, ficou esfriado, né? Porque isso aconteceu pouco tempo que Jesus já tinha subido ao céu. Dias depois que Jesus, 40 dias, né, Valéria? 40 dias eles ficaram reunidos, depois que Jesus ascendeu aos céus, 40 dias reunidos orando e o Espírito Santo desceu. Só que por um tempo, né, aí o evangelho foi espalhando pela Europa, pela Ásia, e as pessoas foram esfriando na fé. E a história conta que aqui na América, nos Estados Unidos, em Los Angeles, aconteceu um avivamento, chamado Avivamento da Rua Azusa. E lá, Gi, porque os homens começaram a ler a Bíblia, o pastor William Seymour, ele leu sobre esse avivamento, Letícia, e ele queria viver aquilo. E aí, Carol, Thaís, ele começou a buscar e a orar e falar com os irmãos. Gente, olha, nós vamos viver esse avivamento. Resumindo, depois vocês pesquisam lá o que foi o avivamento da Rua Azusa. É uma delícia de ler, no Google é fácil. A esposa do pastor William Seymour, ela nunca tinha estudado música na vida. O dia desse avivamento que o Espírito Santo visitou ela, diz que ela tocou o piano aquela noite, Gigi, e ela recebeu o dom da música, de tocar piano, e até morrer, ela não parou de tocar piano, ela não desaprendeu, sem nunca ter estudado um do, ré, mi, sem nunca saber uma partitura, o que é o sol, o que é o lá. Então, ela recebeu esse dom num dia do avivamento. Então, os discípulos lá em Pentecostes receberam o dom das línguas de outros idiomas, e essa é uma marca do sobrenatural de Deus. Então, Thaís, por mais que às vezes a gente queira explicar, o Espírito Santo não dá para a gente explicar, a gente tenta entender. Tá fazendo sentido para vocês? Ele marca a gente com o sobrenatural. O Espírito Santo não é o natural, ele é o sobrenatural, igual vocês falaram. Eu já vi uma pessoa sendo curada de uma doença na hora e ficar curada, não ter mais.
né? A gente já viu pessoas que tinham uma doença e não tem mais. Eu já vi um homem que estava desmaiado em coma alcoólico, estava drogado com álcool, com droga, e depois de uma oração ele voltar à sanidade, restabelecer a sua sanidade. Então, isso não é natural, irmãos. Queridos, é sobrenatural. Então, o Espírito Santo traz o sobrenatural de Deus para nós. Ele é Deus, ele está em nós, e isso foi marcado na descida do Espírito Santo. Só para terminar a leitura. Atos 2:7. Todos se pasmavam, se maravilhavam, dizendo: pois que não são galileus esses homens que estão falando? Pois como entendemos eles na nossa própria língua? E aí eles foram falando, o povo, olha, partos, medos, elamitas, está falando de onde eles eram. O 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que isso quer dizer? E até hoje, muitas vezes, a gente se pergunta, o que é isso? Igual a Carol falou, você está num culto, você começa a orar chamando, meu Deus, o que é isso? O que isso quer dizer? Então, a gente não vai conseguir, nessa aula, irmãos, definir o que é o Espírito Santo e quem é a atuação dele, mas a gente entende que ele é Deus, que ele age em nós e que ele procura, Gigi, o trabalho do Espírito Santo é tornar a gente mais parecido com Jesus, é nos aproximar de Cristo e nos ensinar. E ele se envolve conosco, né? Ele se envolve conosco. Então, lição 1. Qual é o resultado principal? Que o Espírito Santo é Deus. Amém? Beleza. Agora nós vamos para o dia 2, que continua no assunto. O Espírito Santo é o nosso guia. Na minha época de criança, olhem para mim, não existia celular, muito menos GPS. O meu pai tinha um livro chamado Guia Quatro Rodas, talvez alguns de vocês ouviram falar aqui. E era um livro, Gigi, que tinha todas as ruas da cidade de São Paulo e do Brasil. Às vezes a gente ia para Minas, meu pai abria um mapa assim gigante, tinha todas as estradas e a gente olhava o guia para pegar, saber se você ia. Vocês já devem ter ouvido falar esses nomes. Rodovia Anhanguera, rodovia Imigrantes, rodovia Regis Bittencourt. A gente tinha que olhar o guia. Hoje, todos vocês querem ir ali na padaria da esquina, o que a gente faz? Vai de Uber. Vai de Uber. Mas Já o até Uber, sabe onde é. mas o Uber sabe o lugar que todo mundo vai? GPS. Pro Uber levar a Letícia lá na padaria dela, GPS, né? O GPS é um guia que ele mostra o caminho do mundo inteiro. Esses dias não, uns anos atrás eu viajei para um lugar que eu nunca tinha ido na vida, 500 quilômetros longe da minha casa. Aí o GPS falou o caminho que eu ia fazer, se ia ter lombada, se ia ter farol, se ia ter polícia, se ia ter radar, e ainda que eu ia sair daqui da minha casa meio-dia e ia chegar lá às 5 horas da tarde. Gente, esse GPS é o máximo, sim ou não? E olha o que a Bíblia fala, que o Espírito Santo é o nosso guia. Tá fazendo sentido para vocês? O Espírito Santo te mostra, às vezes você não sabe o caminho, você não sabe o que você vai encontrar, mas você sabe onde você quer chegar e o Espírito Santo vai te dizer, olha, tem um trânsito por aqui, muda de caminho. Olha, tem um pecado aqui, é melhor você não passar aqui. Olha, você vai ser tentado ali. Faça o desvio à direita, reduza a velocidade. Então, queridos, o Espírito Santo é o nosso guia, ele nos dirige na nossa vida, Davi, Gigi, Lohane, muitas vezes, às vezes a gente, os adultos falam muito isso, isso é coisa da minha cabeça, mas às vezes o Espírito Santo está falando com você, e quando nós estamos em oração, sensíveis ao Espírito Santo, aí nós sabemos que não é coisa da nossa cabeça, é Deus falando. E eu queria contar uma experiência para vocês que eu vivi ontem. Eu precisava comprar, e eu vou contar os detalhes para vocês entenderem. Eu precisava comprar uma sandália, mas ela tinha que ser exatamente daquela cor, daquele tamanho, daquele modelo. Exatamente. Tinha que ser. E não era para mim, era para a Bia. E eu fui numa loja, fui num shopping, não achava. Aí eu falei, meu Deus, onde eu vou achar essa sandália? E o Espírito Santo, Letícia, falou para mim assim, Shopping Boa Vista. Aí eu,
eu nunca vou nesse shopping. Para quem não conhece, fica aqui, Santo Amaro, Guarapiranga, né? Aí o shopping Boa Vista. Aí ontem eu falei pro meu marido, eu vou no shopping Boa Vista comprar a sandália da Bia. Aí eu falei, Bia, a sua sandália tá lá no shopping Boa Vista. Aí ela, mas a gente nunca vai nesse shopping. Eu não lembrava, irmãos, nem como era a entrada do estacionamento, se pagava. Eu não sei nem que loja que tem lá, se tinha Renner, C&A, mas eu ouvi a voz do Espírito Santo. Falei, não é coisa da minha cabeça. Foi muito peculiar, porque eu, quando penso em shopping, eu penso shopping Interlagos, shopping Supermarket, que são os shoppings que eu costumo frequentar. E aí, gente, resumindo, aí a gente entrou na primeira loja, aí o moço falou assim, olha, aqui eu não tenho, mas vira aqui, vira ali, que tem uma loja que vai ter a sua sandália. Eu, eita, é Deus falando. Falei, Bia, então vira. Irmãos, quando eu cheguei na porta da loja, eu vi a sandália na altura, na cor e no modelo que eu precisava. E detalhe, metade do preço das coisas que eu tinha pesquisado e ainda não tinha gostado muito, que eu falei, se eu não achar, eu vou ter que comprar aquela lá que não era o que eu queria. Mas quando eu vi a sandália, Thaís, o meu corpo encheu de um gozo, de uma alegria, Davi, parece uma coisa tão boba, uma sandália. Mas era o Espírito Santo, porque ele sabia, eu não ia ficar procurando a cidade inteira, e ainda economizei, porque o Espírito Santo, ele cuida, ele foi o meu guia. E ele me guiou para o que eu precisava, e ainda o mais barato, para não ficar procurando. E eu agradeci tanto a Deus, filha, o Espírito Santo te ama, e me ama, a gente achou sua sandália. Então foi alto. Mas se eu achasse que era coisa da minha cabeça, eu podia ficar andando pelos shoppings que eu conheço, ia no Supermarket, ia no Morumbi, ia passando, porque a minha ideia era andar em Santo Amaro, lá, Largo 13. Mas não, o Espírito Santo falou, Valéria, alto e claro, shopping Boa Vista. Gente, isso é uma experiência... Professor, é um cuidado, né? A gente cuidado. se emociona, né? Rapidinho, pegando sua fala, esses dias também eu estava aqui em casa à noite, eu falei assim, nossa, falando com Deus, assim, igual a gente fala com um amigo. Aí eu falei assim, nossa, Senhor, que vontade de comer um bolo de milho, mas já é 10 horas da noite, não vou fazer, tô exausta, tô podre. Eu falo, tô podre, tô exausta. Aí, quando eu cheguei na escola, uma professora falou assim para mim, ô Tatá, ontem eu estava fazendo um bolo de milho e me veio na cabeça trazer um pedaço para você. Eu senti no meu coração, falei, vou levar um pedaço de bolo para Tatá. E, professora, quando ela me deu o bolo, eu me emocionei. Meu olho encheu d'água. Aí eu falei assim, ai, que lindo. Obrigada. Você acredita que ontem eu falei, nossa, Senhor, que vontade de comer um bolo de milho. Mas eu me senti tão amada. É isso. Sabe? É isso. E tipo assim, ela nem é cristã como eu e tudo, mas Deus usa os filhos dele a todo instante. Eu me senti tão amada com isso. Eu falei, foi o Deus que mandou um pedaço de bolo para mim. Foi o bolo mais gostoso que eu comi na minha vida. Aquele bolo. E aí, meus irmãos, a Thaís contando essa bênção, é só um bolo, no meu caso, é só uma sandália, mas o que a gente quer que vocês entendam, Giovana e Davi, que nessas horas, Carol, que pode ser uma coisa simples, um desejo ou uma necessidade, Deus fala conosco, mas ele fala também nas horas grandiosas, nas nossas dificuldades mais difíceis, nos nossos problemas mais difíceis. Ele fala, ele se revela a nós porque ele quer se relacionar. Então, e ele quer o quê? Que a gente dê ouvidos. A Thaís percebeu que foi o Espírito Santo que tocou na amiga dela. Eu percebi que o Espírito Santo que me revelou o nome do shopping que eu ia. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Agora tudo que acontecer na minha vida, o Espírito Santo que tem que falar. Não é isso, mas é que nós estejamos sensíveis, porque ele está conosco e ele nos guia. Ananda? Não, é para falar que esses dias eu estava passando por uma situação bem difícil no trabalho, né? Com uma pessoa específica. E eu falava com Deus todos os dias, eu chegava chorando do serviço, eu falava, Deus, me dá discernimento, né? Como é que eu vou chegar nessa pessoa para que a gente tenha uma convivência melhor? A gente é do mesmo setor, eu preciso que isso melhore, Senhor, porque eu não tô aguentando mais. E hoje essa pessoa chegou em mim e ela começou a conversar comigo como se nada tivesse acontecido e eu tive a oportunidade de falar para ela se tinha alguma coisa, se eu tava fazendo alguma coisa de errado. E ela falou que não, e que ela chegou a falar de mim pro meu patrão, que estava gostando muito do meu trabalho, que eu estava, né, super dando certo no setor, e que ela via que eu estava trabalhando sozinha, que estava cansativo para mim.
Falei, gente, como Deus é maravilhoso, né? Porque realmente eu já estava numa fase que eu falava, meu Deus, eu não aguento mais. E eu pedia discernimento de como falar com ela, de como chegar com ela. Hoje ela pegou até meu número, que ela falou assim, olha, eu tô vendo que você tá muito, né, sobrecarregada, que você tá fazendo tudo sozinha, mas eu tô te dando meu número, porque qualquer coisa que acontecer, como eu tô responsável pelo setor, você me manda mensagem, que no outro dia eu vou dar um jeito de resolver com o nosso patrão. E o quanto Deus, ele é bondoso, o quanto ele é maravilhoso, e ele ajuda a gente em todas as situações possíveis, né, que a gente acha impossível, e ele ajuda a gente em tudo. Glória a Deus. Queridos, esses testemunhos servem para a gente lembrar que o Espírito Santo é o nosso guia. Dia 1, ele é Deus. Dia 2, ele é o nosso guia. E sabe que nós precisamos do Consolador, né? Como a gente falou, o Espírito Santo é o nosso Consolador, porque muitas vezes a gente está em situações adversas, como a Ananda falou, né? De uma perseguição, às vezes de um desafeto, às vezes de um problema. E lá em João 15, a gente não vai ler agora, mas estava na leitura, por isso que é importante vocês lerem quando vocês estão estudando sozinhos. João 15 fala que os discípulos seriam odiados, né, por causa do nome de Jesus. E muitas vezes a gente passa por situações como essa, né, Carol? Às vezes a gente tem uma perturbação na família, no trabalho, como a Ananda falou, na vizinhança, ou uma doença, ou mesmo uma perseguição por causa da nossa fé. E, irmãos, eu quero dizer para vocês, a cada dia que passar agora, nós seremos mais perseguidos por amar a Deus, por pregar a palavra. Mas o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. Os discípulos iam ser odiados, mas aí Jesus precisava mandar o Consolador, porque eles iam começar uma missão, eles iam pregar o Evangelho. E olha que missão importante que durou mais de 2020 anos, que nós estamos em 2023, e o Evangelho chegou a nós. Nós estamos estudando essa aula hoje, essa palavra viva, que os discípulos receberam o Espírito Santo, e apesar das perseguições, mantiveram viva. E essa é a sua função e a minha função, continuar anunciando a palavra de Deus. Esse é o dia 2, o Espírito Santo é o nosso guia. E esse guia, como eu disse, ele te convence, né? Ele te mostra o caminho. Lembra que eu falei que o GPS fala, né? Vire à direita, faça um retorno. E vocês leram aí, na lição, do que é que o Espírito Santo nos convence? Quem sabe? O Espírito Do pecado, do juízo e da justiça. Isso mesmo, Deise, obrigada pela sua participação. Queridos, o que é o Espírito Santo convencer do pecado? Do pecado significa que ele nos traz consciência do nosso erro. Não só porque assim, eu menti, pequei, igual o Davi falou, né? Enganei minha mãe e agora estou com a consciência pesada. Ele nos ensina a consciência do pecado de Adão, o pecado que nós herdamos, que somos humanos pecadores. E o Espírito Santo nos dá essa consciência de culpa e a necessidade de ser perdoados. Muitas vezes, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela acha que ela não precisa de igreja, de religião, de fé. Por quê? Eu não pequei, não fiz nada, né? Mas o Espírito Santo nos traz a consciência do pecado. Herdamos o pecado e precisamos do perdão. Quem está anotando, anota aí. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E se você está convencido que você pecou, você precisa pedir perdão. Essa é a consciência que o Espírito Santo dá. Outra coisa, da justiça. Então, a justiça de Deus que o Espírito Santo nos traz é um arrependimento genuíno e a nossa necessidade de se converter. Bom, Jesus morreu por mim, então eu preciso viver para Ele. É justo que eu viva para Ele. É pecado, justiça, juízo. Obrigada. Imagina. O Espírito Santo nos convence, ele nos guia o pecado, a justiça e o juízo. E o juízo, a justiça está falando que a gente não merece a nossa graça, não é justo, mas Jesus nos justificou e o Espírito Santo nos convence. E por último, o juízo, Gigi, está falando do céu e inferno. O juízo está falando que Satanás foi derrotado na cruz, o Espírito Santo nos convence disso, que Deus já ganhou essa vitória por nós. Então, queridos, olha como é importante a gente se relacionar com o Espírito Santo, para a gente estar firme, convencidos do nosso pecado, convencidos que precisamos amar a Deus em justiça e livres da condenação do pecado. Eu queria falar tantas outras coisas sobre isso, mas a gente tem 5
minutinhos para terminar nossa aula hoje. Tá muito gostoso esse assunto, amém? Amém. Vamos lá. No dia 3, o Espírito Santo é o selo do Rei em nossos corações. Para vocês gravarem bem o que significa o selo do Rei, eu acho que todos vocês já assistiram um filme de época, até desenho animado das crianças, que o rei tem um selo, e aí ele coloca lá numa cera quente, marca tipo um carimbo, Gi, e aí aquela correspondência vem selada, vem marcada, né? Hoje em dia nós temos o código de barras, não é? Então, é a marca lá, o preço da coisa, o valor da coisa. Aquele carimbo de professora. Um carimbo do professor, né? Para dizer, nossa, a professora avistou, né? Lá, ó, tá o selo do rei, né, Gigi? O selo do rei, queridos, ele vem representando, Gigi, também o penhor. O rei está falando, ó, foi eu que fiz. Esse documento é de verdade. Sabe quando a gente pega um documento oficial que vem lá, governo do estado de São Paulo, né? Ou quando vem o cabeçalho da onde vem aqui, Banco do Brasil, Banco do Bradesco. Aquilo ali está mostrando a veracidade do documento. E o selo do rei, ele traz essa verdade. Só que tipo uma autenticação, né? Perfeito, Letícia. Essa palavra que eu estava buscando é que nos torna autênticos. E o selo do rei, ele traz o penhor, é uma garantia. Vocês também já devem ter visto algum filme, algum desenho, novela aí. Sabe quando uma pessoa fica sem dinheiro, né? Aí ela pega as joias da família, a minha joia aqui, ó, de milhares de reais, meus diamantes, né? Ai, olha, eu vou penhorar. Então ele vai na casa do penhor e fala assim, olha, me empresta aí R$1.000, que eu preciso muito, e eu vou deixar aqui a minha pulseira, que ela vale bem mais que 1.000, tá? E aí, quando eu te pagar, você me devolve. Então, a pulseira é o penhor, é a garantia. Então, o Espírito Santo, meus irmãos, fez isso com a gente. Deus fez isso conosco, quando ele falou assim, olha, eu vou buscar vocês, tá? Vocês estão aí no mundo, vocês estão aguardando a minha vida, mas enquanto eu não vou, eu vou deixar o meu Espírito Santo, o meu penhor, a minha garantia, para vocês saberem que isso tem muito valor e está aí em vocês. Então, Gi, você consegue entender esse exemplo do penhor? Consegue, Lohane? Davi está aí ainda? O penhor é aquilo que Deus deu, algo de valor, né? É uma garantia do que viria depois. Então, eu te garanto que eu vou voltar. Eu te garanto que eu vou buscar. Então, Deus deixou o seu penhor através do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é a nossa, a Letícia usou essa palavra, fomos autenticados, né? A nossa marca, ó, esse é meu, carimbado, registrado, selado no cartório, nós somos de Deus e o selo é o Espírito Santo. Eu estou falando muito resumidamente, mas ficou claro para vocês o que é o Espírito Santo ser o selo do penhor, a nossa garantia? Sim. Sim, com certeza. Que bom, Luan. Olha que interessante que a autora fala. E o selo do Espírito Santo no coração do crente é irrevogável. Uma vez que você nasce na família de Deus, permanece nela para sempre. O que significa isso? Que Deus nunca tem ex-filho. Talvez você pode se tornar um filho rebelde, talvez você possa querer deixar a casa do pai, mas ele continua te amando como filho, para sempre. Então, recebeu o selo, Jesus já morreu na cruz, o sacrifício foi feito. Não tem como desfazer a morte. Ó, Jesus, não morre por mim não, viu? Só morre pelo Luan, eu não quero. Ele já morreu. E aí, depois que ele foi para o céu, ele deu o selo. A nossa garantia é o Espírito Santo, é um selo irrevogável, o nosso código de barras, nosso QR Code, a nossa marca para sempre, com o Espírito Santo. Amém? Eu vou terminar, a gente vai passar uns minutinhos da nossa aula para a gente falar do dia 4 e dia 5. Queridos, o Espírito Santo é quem dá a vida. Isso parece muito claro, a gente fala muito disso nos cultos, né? Isso é um assunto mais
mais claro por quê. Ele nos livrou do pecado da morte e a sua vida nos traz vida e paz. Deixa eu ver uma passagem aqui para eu citar para vocês. Ó, interessante que a autora fala assim: Jesus não se oferece para tornar pessoas boas, para tornar boas as pessoas más, mas ele se oferece para tornar vivos aqueles que eram mortos. Eu vou repetir: Jesus veio na minha vida e na sua, não é para que eu deixasse de ser má e seja boa, mas para que eu deixasse de ser morto para ser vivo. Então, quando nós estávamos sem Jesus, estávamos mortos no pecado. Mas quando recebemos Jesus e o Espírito Santo, recebemos vida. E essa vida que flui em nós, quem é que traz? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo gera vida. Olha que fala aqui um trecho da autora. É emocionante saber que todas as coisas serão consertadas um dia. Não haverá mais sofrimento ou vergonha, não haverá mais morte ou doença, apenas vida eterna, paz e alegria com Deus nosso Salvador. Mas também é bom saber que até que chegue esse momento, não seremos deixados sozinhos, cambaleando no escuro. Temos o Consolador para nos guiar, ele ora por nós, nos santifica e nos sustenta. Ele nos dá a vida agora e para sempre. E a autora fala uma coisa aqui importante, irmãos, que é uma das passagens mais citadas, que o Espírito Santo intercede por nós. Vocês, quando a gente está com um problema, a gente não fala assim: irmãos, vamos orar pelo fulano, vamos orar, né? A gente pede oração lá na igreja, o pastor ora, muita gente pede para o pastor pôr a mão na sua cabeça e ele ora. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo, Juan, ele ora por você e ora por mim. Então, imagina Deus lá no trono de glória, no céu, reinando. Aí vem o Espírito Santo e fala: Pai, a Viviane está precisando, e eu estou pedindo por ela porque ela não está sabendo pedir, mas eu estou aqui orando por ela. O Senhor vê lá o que a Viviane precisa, Pai, e ajuda ela, porque ela é tão capenga, ela não ora direito, mas ela merece. Não merece não, Pai, mas ela precisa, e a sua misericórdia já foi mostrada através de Jesus. Então, a Bíblia diz isso, Ananda, que o Espírito Santo ouviu aquela oração que você fez, que você queria melhorar o relacionamento com uma pessoa, e ele levou ao Pai, e eles atuaram em seu favor. Sim, Vivi, tanto que essa noite eu conversei com a Daisy, né? A gente estava conversando sobre isso, eu falei para ela: amiga, ora por mim. E é para avisar que a oração dela deu certo. Glória a Deus. E por último, meus queridos, então, olha, dia 1, o Espírito Santo é Deus. Dia 2, ele é o nosso guia. Dia 3, ele nos traz... Opa, o dia 3, o que é que eu esqueci? Ele é o selo do rei em nossos corações. O dia 4, ele nos traz vida. E o último dia do estudo dessa semana, o Espírito Santo, ele cultiva os frutos em nós. Nós precisamos produzir o fruto do Espírito. E eu quero convidar vocês para ler essa última leitura da aula de hoje, Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Vocês conseguem abrir aí? Que vocês precisam saber onde está essa passagem, sempre que lembrar do que é o fruto do Espírito, o que o Espírito Santo produz em nós, e foi o que a Valéria falou lá no comecinho da aula. Então, receber o Espírito Santo não é sair falando em língua estranha, não é só profetizar, também, não é só profetizar, não é só orar alto em línguas estranhas. Professora, rapidinho. Oi. E não é só quem fala em mistério ou em línguas, né? Também. Que é o que a professora falou. Tem pessoas que não falam, que nunca foram batizadas, mas são cheias do Espírito Santo, né? Isso, e o Espírito Santo, ele vai produzir frutos em nós, ele cultiva, na verdade, o fruto que a gente produz. Gálatas 5, 22, olha aí, Lohane, Giovana, meus queridos irmãos, Luan, o que você precisa produzir, já que você tem o Espírito Santo, Carol? Gálatas 5, 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é o mesmo que alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o mais importante de você ser cheio do Espírito Santo, Gi, não é só sentir aquela coisa gostosa ao fim do culto, não é só falar em mistério, profetizar, pôr a mão em alguém, essa pessoa ser curado. Isso são os dons. E é muito bom pregar igual o pastor Samuel prega, igual o pastor Paulo prega. Eles têm os dons. Mas antes de você buscar os dons, produza o fruto do Espírito. Amoroso. Sejamos amorosos, bondosos, calmos, pacientes. E isso que o Espírito Santo gera em nós. Sabe, muitas vezes quando a pessoa acusa a gente, nossa, mas ele não é crente, falou isso, falou aquilo, porque as pessoas esperam do crente a melhor postura, porque as pessoas esperam do crente porque ele tem o Espírito Santo. Nossa, mas você é crente? Você fala isso? E não que o crente não tem o direito de errar e de pecar, mas é que as pessoas esperam isso de você e de mim, porque a gente dê bom testemunho, bom fruto. E aí, nesse dia 5, a Mary Wiley, a autora do nosso livro, ela conta que ela criou uma horta um pouco desordenada e nasceu lá o chuchu, o coentro, a salsinha, o morango, mas eles ficaram todos emaranhados e eles não produziram frutos. Eu não sei se vocês leram essa parte, né? E ela fala que as plantas estavam verdinhas, todas produziram, estavam, né? Tinha terra, tinha árvore, tinha água, tinha adubo, parecia uma planta saudável, mas eles não deram frutos. E ela compara isso com a vida do crente. Às vezes você até ama Deus, até lê a Bíblia, até na igreja, mas está faltando produzir o fruto, porque está faltando alinhar alguma coisa, arrumar alguma coisa. Então, o E Espírito também Santo... que eu estava lendo, né, do 5, que eu até anotei aqui no post-it, deixei na minha parede, que foi da circuncisão, que é ser excluído pelo povo. O que você anotou, Gigi? É que eu estava lendo a última parte das 5, né? Certo. Aí eu falei, talvez ela vai falar disso. Você quer que eu fale da circuncisão? Que é o do 5 que você está falando, né? Isso. Só para, então, todo mundo entender. Vocês me dão mais 2 minutos para a gente encerrar essa aula? Obrigada, pessoal. Desculpa a gente estourar, mas é tão bom, né? Tanto assunto. A circuncisão era uma marca que todos os meninos judeus recebiam, que Deus deixou, né, os hebreus, cortava uma partinha lá da pelinha do pênis, né, o pipi dos meninos. Então, os homens judeus eram marcados, e até hoje isso acontece no 8º dia de vida do bebê. Hoje a gente conhece como cirurgia de fimose, né? Os bebês precisam cortar aquela pelinha. Ouvindo só judeus? Só os judeus. E aí, Letícia, por quê? Era uma marca que Deus, isso daí também é um profundo estudo, mas Deus marcou os seus homens, né? Então, quando alguém percebia que esse homem tinha essa marca, o prepúcio removido, ele era judeu. Alguns dizem que tem a ver com a higiene, né? Mas, enfim, a gente não consegue explicar isso agora em 1 minutinho. Mas por que a autora cita isso? Porque não adiantava ser um homem circuncidado, ele é do povo de Deus, e não fazer as coisas que Deus queria. Então, às vezes, a gente não adianta falar, eu sou da igreja, eu sou crente, eu paguei meu dízimo, eu fui no culto hoje. Mas e os nossos frutos? E o nosso testemunho. Então, o que a gente vai ser para o mundo, o que o Espírito Santo gera em nós, então não é o que a gente fala, mas é o que a gente vive. Então, sejamos bondosos, amorosos, caridosos, né? O fruto do Espírito, gente, Gálatas 5:22, anota isso, cola na parede do guarda-roupa, no armário, na cozinha, leva no celular, Gálatas 5:22. Bondade. Licença aqui, a Janaína já até colocou na parede, já estudou e desenhado. Olha aí, tá vendo? Estudando todo dia com os frutos da parede. Aí, ó, o Luan dando a dica aí. Lembra de ser bom, gente?
E cada um de nós, às vezes, precisa de uma característica maior. Então, tem gente que é muito amoroso, mas é paciência zero, né? Então, precisa trabalhar a paciência. Tem gente que é bondoso, mas não tem domínio próprio. Quando viu, já fez a besteira. Então, o Espírito Santo tem 9 características do fruto do Espírito. E Paulo fala assim, ó, o fruto do Espírito é. Então, não são vários frutos. Imaginem uma mexerica, um fruto só, com vários gominhos. O fruto do Espírito é gozo, paz, bondade, temperança, mansidão. Então, para a gente ser um fruto, né, perfeito, a gente não pode ter uma mexerica, não pode ser um gomo só, mas o Espírito Santo vai trabalhando isso e gerando isso nas nossas vidas. Então, o Espírito Santo cultiva frutos em nós. Amém, meus queridos? Amém. Eu estou muito feliz por essa aula. Desculpem que o assunto é tão complexo, a gente tem que falar tão rapidinho, mas quem não leu essa lição, leia. Leia agora que você já ouviu a aula, né? Leia. E se você perdeu alguma parte, ó, essa aula vai ficar gravada, a gente vai mandar para vocês no grupo, tá subindo no YouTube da nossa igreja, curte, se inscreva no canal, compartilha, e a gente vai sendo edificados por esse estudo. Amém? Amém. Amém. Vocês estão felizes com Jesus? Sim. Vamos orar para que o Espírito Santo nunca nos falte. Vamos fazer essa oração que a autora sugere para que a gente produza o fruto do Espírito e não esqueça que ela é nosso Pai. Eu quero te convidar a orar nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, diante de tudo isso que nós estudamos tão rapidinho, Senhor, nessa uma horinha, tantos ensinamentos que o seu dom que o Senhor nos deu, do Espírito Santo, o nosso Deus Consolador, habita em mim e anda comigo. Ele é meu guia, ele gera vida em mim, ele pagou o preço da minha garantia até que o Senhor volte, e eu creio que ele vai me ajudar a ser melhor, uma pessoa melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, uma profissional melhor, uma crente melhor, que eu possa, através do seu Espírito Santo, produzir amor, paz, alegria. Eu não quero ser uma crente rancorosa, mal-humorada, uma pessoa azeda, reclamona, Senhor, me dá domínio próprio, me dá temperança, Senhor, paciência, mansidão para viver, ainda se eu for injustiçada, ainda se eu sofrer dificuldades, me ajude a produzir o fruto do Espírito, ainda que alguém me calunie, ainda, Senhor Jesus, que as coisas não me sejam favoráveis, porque o Senhor ensinou isso, que o Espírito Santo é o Consolador, e às vezes o consolo é na hora da dor mesmo, mas eu oro que não só na minha vida, mas todos os nossos alunos desse curso e toda a sua igreja, a igreja do Senhor, possa produzir o fruto e possa viver diante do Senhor, em espírito, porque a tua palavra diz para nós andarmos em espírito. Obrigada por essa aula, somos gratos por Jesus e dizemos... Amém. Amém. Eu vou encerrar a gravação. Obrigada a todos pela participação.